Olá, turma! Espero que todos estejam bem. Hoje daremos início à nossa segunda aula virtual, falando sobre sufirros aumentativos, diminutivos e despectivos. É importante destacar que tanto na língua portuguesa como na espanhola, as palavras se flexionam em número, singular e plural, gênero, masculino e feminino, e grau. Assim são formadas novas palavras. Isso é comum quando se tratam dos sufixos, os quais nos proporcionam a oportunidade de formar outras palavras com novos sentidos, tanto aumentativo quanto diminutivo. Se chamam sufixos as terminações das palavras que dão um significado específico. Ainda que haja diversos sufixos, existem palavras com sufixos aumentativos, diminutivos e despectivos. Estes são separados da seguinte maneira. Os aumentativos podem se formar a partir de on, ona, aço, aça, ote, ota. Porém, deve-se recordar que, em se tratando de sufixo aumentativo, nos leva à ideia de grandeza, que pode ser substantivo ou adjetivo. Então, os sufixos aumentativos, eles dão a ideia de grandeza. Entretanto, em alguns contextos, podem ter um valor despectivo, ou seja, depreciativo pejorativo, como é o caso de librote, cabeçota, machote. Exemplo, Jorge es un cabeçota. Nessa frase, cabeçota não significa cabeça grande, mas sim que Jorge, quando mete uma ideia na cabeça, não há maneira de fazer-lhe mudar de opinião. Já os sufixos diminutivos são o contrário dos aumentativos no sentido, pois nos leva à ideia de diminuição, algo pequeno, menor tamanho. Em alguns contextos também pode indicar afetividade, pouca importância ou menosprezo. Então, como exemplo, me voy a mi casita, vou para minha casinha. Está ali com suas amiguetes, está ali com suas amiguinhas. No és mais que um hombrecilho, não é mais que um homenzinho. Os mesmos podem se formar a partir de ito, ita, ilho, ilha, ete, in, cito, cita, ico, ica, uelo, uela. E temos também os sufixos despectivos, que são os que marcam um desprezo ou desagrado à coisa de que se fala. Então, agora vamos aos exemplos dos sufixos aumentativos. Então, nós temos sufixos terminados em aço, em aça, em ote, em ota, em on, em ona. E temos uma observação ali embaixo. Existem algumas palavras que, apesar de possuírem a terminação on, não são aumentativos, então tem que prestar atenção nisso. Como exemplo, eu coloquei aqui coração, melon, raton, menton. Outros aumentativos já estão assim no dicionário, como é o caso de colchão, que é colchão, por exemplo. Agora vamos aos exemplos dos sufixos diminutivos. Então, nós temos exemplos com o sufixo ito, ita, ico, ilha, ete, in. E agora algumas palavras com sufixos despectivos. Então, temos exemplos de sufixo ucho, ucha, aço, aça, usa, acho, ucho, ucha, aco, aca, arro, arra. Então, dei uma lidinha nesses exemplos. Eu não li para não me estender muito aqui no vídeo, senão vai ultrapassar a quantidade de megas e eu não vou conseguir postar lá na plataforma. Terminamos assim a nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem no privado do WhatsApp. Façam as atividades tanto da folha avulsa quanto as páginas do livro, que são para fixação desse conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.